a história da gravidade, sobre os principais homens responsáveis por boa parte do arsenal de informações que nós temos hoje em dia, sobre as três leis de Kepler, a gravidade universal, demonstrando suas fórmulas e também suas partes teóricas das leis. Explicaremos também sobre o campo gravitacional e o campo de gravidade, pontuando acerca da aceleração da gravidade. O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu acreditava na teoria geocêntrica, atualmente refutada pela ciência. Afirmava que a Terra era o centro do universo e enorme foi sua influência sobre a ciência grega e a medieval por cerca de 1300 anos. O modelo geocêntrico, também conhecido como sistema ptolomaico, fora desenvolvido por filósofos da Grécia Antiga. Porém, coube ao filósofo Cláudio Ptolomeu de Alexandria, que viveu por volta de 90 a 168 anos depois de Cristo, escreveu o trabalho grego definitivo em que a teoria geocentrista tentava explicar como os planetas, o Sol e até mesmo as estrelas orbitavam em torno da Terra. O sistema de Ptolomeu, o mais conhecido entre as versões gregas para explicar os movimentos dos corpos em torno da Terra, era uma complexa interação de círculos. Ptolomeu acreditava que cada planeta orbitava em torno de um círculo, denominado de epiciclo, e por sua vez, cada epiciclo orbitava em um círculo maior, o deferente, que fica em torno da Terra. O centro do deferente não é a Terra, mas um ponto próximo do ponto médio da distância entre a Terra e o equante. O equante de Ptolomeu foi a solução para algumas das discrepâncias que o modelo geocêntrico não podia explicar. O equante pode ser definido como um ponto em que um centro de epiciclo sempre parece se mover na mesma velocidade, quando um epicentro estivesse em um ponto diferente em seu deferente. Então o planeta se movia a uma velocidade diferente. Para complicar ainda mais, cada planeta tinha quantes diferentes. Outra explicação que encontrei foi a seguinte: apesar das suas dificuldades e complexidades, o modelo geocêntrico sobreviveu até o século VI. Naqueles tempos, parecia razoável assumir que a Terra era estacionária, pois nada evidenciava o seu movimento. Além disso, o fato de que objetos, quando jogados para cima, caírem sempre em direção à Terra, praticamente no mesmo ponto de onde foram lançados, pareciam no mínimo um suporte sustentável para a teoria geocêntrica. Na Idade Média, sendo a visão de mundo o teocentrismo, que é centrado em Deus, logo a ideia do geocentrismo persistiu, uma vez que a ciência naquela época era um ramo da teologia. Se persistiu por tanto tempo, é porque funcionava. Mas a refutação científica do geocentrismo é associada com o trabalho do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polaco que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Foi também cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrólogo e médico. Devido a estes fatos anteriormente salientados, Copérnico é considerado nos dias de hoje o fundador da astronomia moderna. A teoria do modelo heliocêntrico, a maior teoria de Copérnico, foi publicada no seu livro da Revolução de Esferas Celestes, durante o ano de sua morte, em 1543. Apesar disso, essa teoria foi desenvolvida algumas décadas antes. O livro marcou o começo de uma mudança de um universo geocêntrico. A Terra está parada no centro do universo, com todos os corpos celestes girando ao seu redor. Copérnico acreditava que a Terra era apenas mais um planeta que concluía uma órbita em torno de um Sol fixo e que girava em torno do seu eixo todo o dia. É importante salientar que esta teoria foi proposta pela primeira vez pelo astrônomo grego Aristarco de Samos, mas só com Nicolau Copérnico, e em especial com Galileu Galileu, é que se tornou mais sustentada. Os filósofos do século VI aceitavam o geocentrismo e tal como tinha sido estruturado por Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico afirmava corretamente que a Terra era esférica, mas também afirmava erradamente que a Terra estaria parada no centro do universo.
enquanto os corpos celestes orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Essa visão geocêntrica tradicional foi abalada por Copérnico em 1537, quando este começou a divulgar o modelo cosmológico em que os corpos celestes giravam ao redor do Sol e não da Terra. Essa era uma teoria de tal forma revolucionária que Copérnico escreveu no seu livro, abre aspas, quando dediquei algum tempo à ideia, o meu receio de ser desprezado pela sua novidade e o aparente contrassenso quase me fez largar a obra, fecha aspas. Naquele tempo, a Igreja Católica aceitava essencialmente o geocentrismo aristotélico, embora a esfericidade da Terra estivesse em aparente contradição com a interpretação literal de algumas passagens bíblicas. Ao contrário do que se poderia imaginar durante a vida de Copérnico, não se encontram críticas sistemáticas ao modelo heliocêntrico por parte do clero católico. Galileu Galilei. Desde a publicação do seu livro até aproximadamente 1700, poucos astrônomos foram convencidos pelo sistema de Copérnico, apesar da grande circulação de seu livro. Entretanto, muitos astrônomos aceitaram parte de sua teoria, e seu modelo influenciou muitos cientistas que viriam a fazer parte da história, como Galileu e Kepler, que conseguiram assimilar a teoria de Copérnico e melhorá-la. As observações de Galileu das fases de Vênus produziram a primeira evidência observacional da teoria de Copérnico. Além disso, as observações de Galileu das luas de Júpiter provaram que o sistema solar contém corpos que não habitavam a Terra. De fato, membros importantes da Igreja ficaram positivamente impressionados pela nova proposta e insistiram para que essas ideias fossem mais desenvolvidas. Contudo, Galileu Galilei, ao defender a teoria heliocêntrica, vai deparar-se com grandes resistências no seio da mesma Igreja Católica. Como Copérnico, tinha por base apenas suas observações dos astros a olho nu e não tinha possibilidade de demonstração de sua hipótese. Muitos homens de ciência acolheram com cepticismo as suas ideias. Apesar disso, o trabalho de Copérnico marcou o início de uma grande mudança de perspectiva no que diz respeito à escala de grandeza do universo. Avanços posteriores na astronomia demonstraram que o universo era muito mais vasto do que supunham que é a cosmologia aristotélica, que é o próprio modelo de Copérnico. A segunda diz respeito à queda dos graus. Kepler. O astrônomo alemão Johannes Kepler, de 1571 a 1630, após uma vida de estudos, deduziu 3 leis que explicam o movimento planetário e nos fazem compreender como o universo é estruturado. As leis de Kepler podem ser utilizadas para o estudo do movimento dos planetas ao redor do Sol e do movimento de satélites naturais e artificiais ao redor de planetas. Kepler pôde deduzir as 3 leis a partir de inúmeros dados astronômicos colhidos por seu antecessor, o príncipe Tycho Brahe, e por meio de suas próprias observações. Ao contrário do que pensavam Aristóteles e Ptolomeu, a Terra não se encontra parada no centro do sistema solar. Está em movimento em torno do Sol, junto com mais 8 planetas. Esse movimento planetário é descrito por leis que foram desenvolvidas no decorrer da história devido às contribuições de diversos cientistas, como Copérnico e Galileu, e na física clássica foram concluídas pelos trabalhos de Kepler e Newton. A primeira lei de Kepler, lei das órbitas. A lei das órbitas diz que a trajetória do planeta ao redor do Sol ou a trajetória de satélites ao redor de planetas possui formato elíptico, ou seja, oval, e o corpo que está sendo orbitado ocupa um dos focos da elipse. A primeira lei de Kepler não exclui a possibilidade de trajetórias circulares, já que a circunferência é um caso particular da elipse. No caso da trajetória dos planetas ao redor do Sol, o ponto em que eles estão mais próximos da estrela é chamado de periélio, e o ponto de maior afastamento é denominado de afélio. A segunda lei de Kepler, lei das áreas. A segunda lei de Kepler diz que a linha que liga o centro do Sol ao centro dos planetas varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Portanto, podemos entender que a taxa de variação da área em função do tempo é constante para todos os lugares. Isso só pode ser possível se as velocidades de translação dos planetas forem variáveis, devendo ser maiores na região de periélio e menores na região de afélio. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Em sua terceira lei, Kepler diz que o quadro do período de revolução
T dos planetas é diferente proporcional ao cubo dos raios médios R de suas órbitas. Sendo assim, temos T ao quadrado sobre T ao cubo, que é igual a constante. A constante em questão depende da constante da gravitação universal e da massa do corpo que está sendo orbitado. No caso do Sistema Solar, utilizando períodos de revolução dos planetas em anos terrestres e raio médio das órbitas em unidades astronômicas, o valor da constante para todos os planetas deve ser muito próximo de 1. A tabela abaixo traz a relação da terceira lei de Kepler e os planetas do Sistema Solar. A propriedade que os objetos têm a caírem quando soltos a uma certa altura a partir do solo já era bem conhecida desde tempos remotos, igualmente conhecida pelo movimento dos corpos celestes. Há muito observado em eterna trajetória circular através do céu. Durante boa parte da nossa história, ambos os movimentos foram considerados naturais, ignorando a necessidade de qualquer agente causador. Foi apenas no século VIII que o cientista inglês Isaac Newton, de 1643 a 1727, formulou uma teoria capaz de explicar a causa desses movimentos e descrevê-los com exatidão, a lei da gravitação universal. De acordo com a lenda popular, Newton teve a primeira centelha de sua ideia sobre a gravitação sentada ao pé de uma macieira, ao observar a queda de uma maçã. Newton imaginou então que a força entre a Terra e a maçã em queda pudesse ser a mesma responsável por manter a Lua em órbita da Terra e os planetas em órbita do Sol. Para ele, tanto os movimentos orbitais quanto a queda da maçã poderiam ser tratados com o mesmo tipo de movimento, diferindo apenas quanto à direção das velocidades dos corpos. Diante de sua hipótese, Newton considerou que a Lua, assim como a maçã, também caía em direção à Terra, mas em uma trajetória circular devido à presença de uma velocidade tangencial à órbita. A partir de suposições geométricas e analogias entre a queda de um corpo na Terra e a trajetória lunar, Newton realizou diversos cálculos que forneceram resultados incompatíveis com os dados. Resultante, mais profundamente desapontado, ele abandonou suas anotações, que assim permaneceram esquecidas por quase 20 anos. Estimulado pela aparição dos cometas de 1680 a 1682, encorajado pelo astrônomo Edmund Halley de 1656 a 1742, Newton voltou à sua hipótese sobre a força causadora do movimento lunar. Com medidas mais precisas da distância Terra-Lua e correções dos primeiros dados experimentais, os cálculos de Newton concordaram perfeitamente com suas observações, comprovando indubitavelmente sua ideia. Seu trabalho, junto a diversas outras realizações científicas, foi publicado na famosa obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica em 1687. A lei da gravitação universal de Newton pode ser resumida no seguinte enunciado: todo corpo atrai outro corpo com uma força que, para qualquer dos dois corpos, é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Em sua versão moderna, a lei da gravitação universal foi escrita pelo matemático Laplace, de 1749 a 1827 do século IX, na forma da equação F é igual a G vezes M1 vezes M2D2, onde F representa o módulo da força gravitacional entre dois corpos de massa, M1 e M2, separados pela distância D. O termo G é uma constante de proporcionalidade denominada constante gravitacional universal, cujo valor numérico foi calculado em 1798 pelo francês Henry Cavendish, de 1731 a 1810, a partir de uma balança de torção, em unidades de SI e G de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, N vezes M2 dividido por quilômetros quadrados. É importante ressaltar que o trabalho de Isaac Newton teve grande impacto na concepção de humanidade sobre o universo. Acreditava-se até aquele momento que a natureza possuía dois conjuntos de leis para descrevê-la, um para os eventos do cotidiano na Terra e outro para os fenômenos celestes. A aplicar uma Terra
aplicar uma mesma lei a movimentos que ocorriam tanto no céu quanto na Terra, Newton demonstrou ser possível a união das leis terrestres e cósmicas e quebrou definitivamente a dicotomia milenar entre terra e céu. Lei da gravitação universal. Newton propôs a lei da gravitação universal que determina dois corpos se atraem segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. A aceleração da gravidade. A partir da equação da lei da gravidade universal pode-se deduzir a expressão que determina a aceleração da gravidade em qualquer corpo celeste. G, que é a aceleração da gravidade na superfície do astro, m, que é a massa do astro, r de raio do astro e g da constante universal da gravitação. A aceleração da gravidade a uma certa distância h da superfície, que é g, a aceleração da gravidade a uma distância h do astro, levado a h, g, a aceleração da gravidade na superfície do astro e r raio do astro. Campo gravitacional é como chamamos a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Dois corpos que possuem massa interagem devido ao campo que geram ao seu redor. Em outras palavras, um corpo que possui massa tem sua atração exercida sobre outros corpos, representada pelo campo vetorial conhecido como campo gravitacional. Teoria da gravitação de Newton. De acordo com a teoria da gravitação de Newton, os corpos se atraem mutuamente devido à sua massa, mesmo que estes não estejam em contato direto. Foi com essa lei e a ideia de ação à distância que Newton conseguiu explicar o funcionamento do mundo. O conceito de campo, revelado por meio dos estudos dos fenômenos elétricos e magnéticos dos séculos XVIII e XIX, foi muito útil para a análise do universo de fenômenos aplicado, inclusive à gravitação. A gravitação, quando analisada sob o ponto de vista da noção de campo, pode ser exemplificada para melhor entendimento com a Terra. A Terra possui uma massa e por isso gera um campo gravitacional representado por um conjunto de linhas denominadas linhas de força do campo gravitacional. Por meio desse campo, qualquer objeto fica sujeito à força atrativa. As setas demonstradas na figura indicam a direção e o sentido da força que sujeitará quaisquer objetos que sejam colocados nessa região. As linhas, conforme o representado, são semi-retas que apontam para o centro da Terra, se aproximando entre si à medida que se aproximam do planeta. O desenho indica ainda a dependência da força com a distância, demonstrando que quanto mais próximas estiverem as linhas entre si, maior será o módulo da força a qual algum objeto será submetido. Com a expressão do campo gravitacional G igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo dividido por R ao quadrado, podemos calcular a partir de qualquer distância do centro da Terra. Ela pode ser aplicada para planetas, estrelas e satélites, por exemplo, desde que usemos a massa no cálculo. A interação entre os dois corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Esse campo é chamado de campo gravitacional, ou seja, o campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um campo gera ao seu redor. A força que a massa M maiúscula exerce sobre a massa M minúscula tem intensidade dada pela lei gravitacional universal de Newton e deve ter a mesma intensidade que a força-peso desta maneira, que F é igual a P. G é a constante gravitação universal. Esta equação determina a intensidade do campo gravitacional de qualquer corpo em qualquer lugar, que G é igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo dividido por D ao quadrado. Com esta equação não podemos calcular a aceleração da gravidade da Terra, pois ela possui movimento de rotação. Não é totalmente esférica e não é homogênea. Tais características fazem com que a Terra tenha uma aceleração da gravidade diferente do seu campo gravitacional. A experiência de física, ela envolve a força gravitacional, pois ela tem um centro de massa deslocado e acaba sofrendo ação para gerar um movimento. Como vocês podem ver, um lado
sempre vai ter que estar baixo. Quando o fogo queima a vela, um lado derrete e o que está mais baixo sempre vai ser afetado pelo fogo. Então, constantemente tendo movimento. Um lado vai derretendo, vai ficando com a massa menor do que a outra. Vai ficando sempre oscilando.